Bom dia para você que acompanha os nossos vídeos, como você está? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da oração. Ontem nós falamos um pouco sobre o povo que começou a reconstruir a cidade ali, tentou reconstruir o templo. Só que hoje entra a história de um outro personagem, o nome dele é Neemias. Neemias chega e ele fica muito curioso, ele não pôde ir junto com aqueles 50 mil pessoas que voltaram para Jerusalém, ele não pôde, mas o coração dele estava ansioso, com vontade de saber o que aconteceu com seus familiares, com seus amigos. Então ele encontrou um mensageiro que chegou e avisou para ele que as coisas não estavam muito bem. Falou para ele que as portas estavam derribadas, os muros não tinham sido reconstruídos, a cidade continuava sem dinheiro, o povo estava sem dinheiro. Essa notícia pegou Neemias de surpresa, ele se sentiu muito mal. O que você faz quando as coisas estão dando errado na sua vida? Qual é a atitude que você toma quando tudo não acontece do jeito que você esperava? No texto de hoje, nós vamos observar que Neemias, quando tudo não deu certo na vida dele, ou as coisas estão acontecendo do jeito que ele queria, sabe o que ele fez? Ele orou. O texto bíblico que está no versículo 4 diz assim: quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando eu era mais novo, eu olhava as pessoas, líderes da igreja, os pastores, alguns pastores que foram referência para mim. E eu ficava observando as orações que eles faziam. Eu ficava pensando assim, como que essas pessoas conseguem falar tão bonito? E quando me pediam para poder fazer uma oração, eu ficava com vergonha e não queria orar. Eu sempre senti muita vergonha de orar perto das pessoas. E a gente fica formulando palavras e quando eu tinha que falar em público, fazer uma oração em público, eu ficava ensaiando a oração vários dias para tentar contar e fazer algo e nem sempre saía do jeito que eu queria. Quando terminava aquela oração, eu voltava para casa com uma sensação de que eu tinha feito errado. E de fato eu tinha feito errado. A oração, ela não é para você falar palavras bonitas. A oração é um momento em que você pode abrir o seu coração para Cristo. Você pode ser sincero, falar para Ele o que você sente. Foi exatamente o que Neemias fez aqui. Ele abriu o coração para Deus, falou para Deus que ele estava triste e contou para Deus por que ele estava triste. Naquele momento ele sentiu uma forte convicção no seu coração de que ele deveria fazer algo em prol do que estava acontecendo. Ele conversou com Deus, pediu sinais a Deus. Finalmente ele foi ter um encontro com o rei, ele trabalhava para o rei Artaxerxes. E então quando ele chegou para o rei observou seu semblante e percebeu que ele não estava bem. Aquela foi a oportunidade que ele percebeu e ele contou o que aconteceu. O rei deu todas as condições possíveis. Neemias era um bom servo e ele pôde participar da reconstrução daquela cidade. Muitos zombaram de Neemias e falaram assim que isso não era possível. Mas Neemias tinha um relacionamento com Deus, ele conversava com Deus. E quando você coloca a sua vida nas mãos dele, nas mãos de Deus, quando você passa tempo orando a Deus, abrindo o seu coração, sendo sincero a Deus, coisas que pareciam impossíveis para você realizar se tornarão possíveis. Diz um pensamento de que mais do que palavras soltas por aí, Deus quer que você fale com Ele com sinceridade. Busque ter sinceridade com Deus. Hoje abre o seu coração, fale para Ele aquilo que você está sentindo. Que tal hoje você começar a criar um relacionamento com Deus? Comece, tire aquela oração de papagaio em que a gente fica somente repetindo palavras. Fale para Ele. Se você não tem vontade de falar com Ele, conte isso a Ele. Fale: olha, eu não sei o que conversar com o Senhor, mas eu sei que eu preciso passar tempo contigo. Seja sincero na sua oração, seja espontâneo. O que Deus quer é passar tempo com você. Que você se agrade também em passar tempo com o Senhor. Até amanhã, que nós vamos contar uma nova história, já de um outro personagem que viveu no mesmo período de Neemias. Até amanhã.